Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre homens e mulheres que não quiseram ter filhos, mas que ficam cuidando do filho de outras pessoas. Bom, pessoal, uma coisa que eu percebo muito são pessoas que não tiveram filhos porque não se casaram, ou porque simplesmente tem um relacionamento, mas não quer filho, mas a pessoa fica pegando filhos de outras pessoas para passear, ou então a pessoa pega vários sobrinhos, né? Ganha vários padrinhos e aí começa a cuidar desses afilhados, enfim, como se fossem filhos. Bom, pessoal, eu sei que cada pessoa tem a sua opinião, mas eu vou tentar aqui falar para vocês a minha opinião. Muitas pessoas podem concordar, muitos podem não concordar, mas enfim, na minha opinião, isso não aconteceria comigo. Se eu não tive filho, de alguma forma, foi porque realmente não era para ser. E se não era para ser, eu também não vou cuidar do filho de ninguém. Então, pessoal, pode ser quem for. Pode ser sobrinhos, né? Pode ser pessoas... Boa noite. Podem ser afilhados, né? Pessoas que você ganha ali para batizar. Ou então... primos, né? Filhos dos seus primos, enfim. Então, pessoal, eu acredito que eu não faria isso. Até porque filho dá muito trabalho, né? Filho dá muito trabalho, de certa forma. Seja em questão de dinheiro, você gasta muito dinheiro com criança, ou com tempo. Você também gasta muito tempo com crianças, né? E isso te leva a uma exaustão psicológica e física muito grande. Mas na minha opinião, pessoal, se eu não tive filho, foi porque de alguma forma eu não quis, entendeu? Então eu não cuidaria do filho de outra pessoa. Já que eu não... Entende? Porque eu tenho em mente, pessoal, o seguinte. Eu tenho em mente que mesmo se eu tivesse filhos, eu não acharia pessoas para cuidar do meu filho, entendeu? As pessoas até falam que cuidariam, mas enquanto você não tem, principalmente seus pais, né? Ai, me dá um neto, ai, não sei o que, não sei o que. Só que quando você dá o neto ali e você precisa da ajuda das pessoas, né? Às vezes você precisa sair para trabalhar, às vezes você precisa deixar a criança, né, com alguém, todo mundo pula fora. Ou então as pessoas cuidam do seu filho, mas cuidam com aquela carinha meio fechada e depois jogam coisas na sua cara, né? Jogam coisas na sua cara. Isso pela frente, né? O ruim é o que escutamos pelas costas, né? Ai, fulano colocou o filho no mundo, agora se vira, vai cuidar. Coloca filho no mundo, agora vai cuidar, entendeu? As pessoas são grossas nesse nível, né? Então, pessoal, eu sou uma pessoa muito prática, entendeu? Como eu já tenho essa visão a longo prazo das coisas, entendeu? Se eu não tenho filhos, então eu também não pegaria compromisso de outras pessoas pra minha vida, entendeu? Se eu fosse cuidar, seria dos meus, de outra pessoa não. E isso pode ser o que for. Pode ser afilhados, sobrinhos, primos, né? Filhos dos meus primos, enfim. De qualquer forma, pessoal,
Na minha opinião, tá? A sua opinião é a sua opinião, mas na minha opinião, se eu não tenho filhos, foi porque de alguma forma, né, não era pra ser. Só que eu também não vou perder meu tempo cuidando do filho de outras pessoas. Tanto é, pessoal, que até profissão. Aqui na minha cidade, tem muita escola, muita creche, porque tem muita criança, né? O pessoal não para de arrumar filho, então o prefeito acaba tendo que a cada ano criar uma creche nova, né? Uma escola nova. Só que aí, pessoal, a única profissão que acaba tendo aqui na minha cidade é professora de crianças, ou então professora de berçário, né? Aquelas crianças bem recém-nascidas que já vão para creche. E assim, as professoras nem tem muito o que ensinar, né? Porque a criança é muito pequena, não sabe nem falar, né? Então elas acabam tendo que cuidar, sabe? Cuidar da criança como se fossem filhos delas. Então, dessa forma, pessoal, eu fujo muito dessa profissão, entendeu? As pessoas falam que eu tenho habilidade para ensinar. As pessoas falam que eu tenho habilidade para ser professora. Mas, bom, eu sou uma professora aqui no YouTube, né? Eu não dispenso essa possibilidade. Mas se eu for professora, seria de pessoas adultas, igual aqui no YouTube. Eu não sei se eu tenho inscritos muito jovens aqui. Eu acredito que a maioria dos inscritos aqui do canal são pessoas de 17 anos para cima. Então, se eu fosse professora, eu seria de adultos, né? Agora, professora de criança, eu não tenho muita vontade, porque eu sei que seria um ambiente muito estressante para mim. Enfim, não que lidar com adultos também não seja estressante, mas lidar com criança é muito mais difícil, porque adultos entendem. Às vezes o adulto, você tem uma opinião contrária dele, mas ele respeita, você também respeita a opinião dele, ele respeita a sua opinião, mas a criança, ela não entende, sabe? É do jeito dela, e você não pode falar nada, porque se você falar alguma coisa, você já tá errada. Então eu prefiro não lidar com crianças, né? E é isso, pessoal.